Agora, então, definir o que seria repouso, o que seria movimento e também saber diferenciar um do outro, né? E definir o que é um referencial. E agora eu quero que você, para isso, você vai imaginar comigo a seguinte situação. A gente tem um carrinho aqui que eu tentei desenhar mais ou menos, rosa, e esse carro está andando para a direita. Então aqui, ó, vou até fazer como se fosse assim, não vai ficar legal de vermelho, mas vamos botar assim como se ele estivesse em movimento, rapidão, tá vindo para cá, né? Ele está indo para a direita. Dentro desse carro tem uma pessoa que eu chamei de pessoa A. E aqui em pé no acostamento, aqui fora da estrada, tem um carinha aqui também que eu chamei de pessoa B. E aí, eu lhe pergunto, a pessoa A, ela está em repouso ou movimento? Aí você vai falar, calma, Vitor, você nem definiu o que é repouso e movimento, então vamos fazer isso agora? Beleza. Se a gente toma como posse, ou na verdade toma como referência a pessoa B, a gente verifica que a distância entre a pessoa B e a distância e a pessoa A está variando com o tempo. Porque uma hora o carro vai estar lá mais para trás, depois o carro vai vir para frente, até que uma hora o carro vai ficar exatamente em frente à pessoa, tá? Seria no caso a pessoa o carrinho estaria andando assim, ó. E aí a distância entre ela e a pessoa V está variando com o tempo. Então, neste caso, a gente diz que a pessoa A ela está em movimento em relação a B. Ou seja, o que seria a definição, então, de movimento? Seria quando a distância entre o objeto e o referencial varia no tempo. Logo, se eu falei que repouso seria diferente do movimento, o repouso é o contrário. Vai ser o que o repouso? Repouso é quando a distância entre o objeto analisado e o referencial, então, ou então e a referência também, podemos dizer, e a referência não varia no tempo. Então, a distância entre eles é sempre a mesma. Vamos fazer, então, quem que vai estar em repouso aqui? Se a gente supor agora que eu estou pegando a pessoa A como referência, a distância entre ela e o carro não varia com o tempo, porque a pessoa está dentro do carro. Então, nesse caso, a gente diz que A ela está em repouso em relação ao carro. Outro exemplo também, imagina agora que o B não está mais ali, mas o B entrou dentro do carro. O A deu carona para o B. A distância entre o A e o B não vai mudar mais. Por quê? Porque o B vai estar no carro também e o A também está no carro. Então, nesse caso, o B estaria em repouso em relação ao A. Da mesma forma que o A estaria em repouso em relação ao B. Nessa situação, a gente percebe que o quê? O movimento e o repouso, eles dependem do referencial. Então, o que é o referencial? O referencial é o ponto de referência, como o próprio nome já diz. Ele é a partir da onde a gente vai tomar nossas medidas e fazer as nossas análises. E ele é indispensável para a gente determinar a posição de um objeto e também ele é necessário para a gente verificar se esse objeto ele está se movimentando ou está em repouso. Porque da mesma forma, eu pergunto qual que é a posição de B. Aí tu tem que me perguntar, com relação a quem? Com relação ao quê? Porque o B, ele está em uma posição, por exemplo, aqui ele pode estar a 5 metros do A. Mas se a gente tiver aqui um matinho aqui na árvore, no chão, ele está, sei lá, a 3 metros do mato. Então, o B, ele está em uma posição diferente com relação a cada referencial. Por isso que toda vez que a gente for resolver uma questão de física, a gente tem que definir qual que é o referencial e utilizar o mesmo referencial para fazer todos os cálculos. Porque se a gente não faz isso, as nossas medidas não vão estar condizentes uma com a outra, tá? E aí, para fechar, então, o repouso e o movimento, a gente tem que observar que eles são o quê? Eles são relativos. Eles vão depender do ponto de referência, eles vão depender do referencial que a gente está adotando. Tranquilo?